Como ser um verdadeiro cristão? Nosso versículo inicial se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Nova Versão Internacional. Aliás, o nosso estudo inteiro hoje está na Nova Versão Internacional. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Bacana, né? Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor Jesus, povo abençoado, mais que vencedores em Cristo, selados com o Espírito Santo, igreja eterna, preciosa, sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito desse assunto muito importante. O que é ser cristão? Muitos irmãos têm essa dúvida, porque muitos vêm para a graça, né? Estão se achegando à doutrina, estão estudando, ouvindo estudos nossos, né? Assistindo a vídeos, estão crescendo em graça, isso é muito bom. E muitas dúvidas surgem. E uma dessas dúvidas mais frequentes é o que é ser cristão, então? Né? Porque a graça, o Evangelho da Graça, ele apresenta conceitos que vão totalmente contrários ao que a religião, que é a maioria, né, que se diz cristã, inclusive, apregoa. Então, o Evangelho da Graça ele vem com conceitos contrários, e que são conceitos bíblicos, obviamente, e que, consequentemente, eles batem de frente com o raciocínio religioso. Então a pessoa pensa, poxa, eu achava que eu era um cristão quando eu estava lá no sistema. Eu frequentava templos, eu cumpria ordenanças e tudo mais. Agora eu estou aprendendo o Evangelho da Graça. Então o que é ser cristão, na verdade? Então eu não era cristão quando eu estava ali no sistema? Então essa é uma dúvida bastante frequente. Eu quero falar então desse assunto hoje. Amados, os discípulos aqui nessa ocasião, relatada aqui no livro de Atos, eles foram pela primeira vez chamados cristãos, né? O Barnabé aqui no contexto estava ali procurando Paulo, e aí ele encontrou Paulo e ambos foram para Antioquia. E ali eles ensinaram durante muito tempo a várias pessoas, né? Ensinaram sobre o Evangelho, sobre Jesus. E os discípulos, então, essas pessoas que se converteram e que passaram a exercer a fé cristã, foram chamados dessa forma. A palavra cristão, ela designava os seguidores de Cristo. A palavra cristão, ela pode ser traduzida por adeptos de Cristo, né? O conceito é esse. Existe um entendimento que diz que a palavra cristão se referia a pequenos cristos, né? Existe essa visão teológica também, mas pelo que eu pude perceber, a palavra cristão designava a pessoa como uma adepta da fé cristã ou seguidora de Cristo, né? O sentido é esse. Os judeus chamavam os seguidores de Jesus de nazarenos e havia, pelo que me parece, um sentido pejorativo, né? Até porque a cidade de Nazaré era considerada uma cidade pequena, uma cidade pobre, né? E não era conceituada. Então chamar os seguidores da fé cristã de Nazareno tinha esse sentido até meio pejorativo, né? Em função da cidade. E também havia uma denominação de os seguidores da seita do caminho. Olha só, né? Os judeus chamavam as pessoas que tinham a fé cristã de aqueles que pertencem à seita do caminho ou os nazarenos. E aí, posteriormente, houve essa denominação. Então, os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, como eu disse. Muito provavelmente o significado é de adepto de Cristo, seguidor de Cristo. E isso, abençoados, é algo maravilhoso. Talvez há quem diga até que no princípio essa designação cristão seria algo até pejorativo, né, também. Há quem diga isso. Mas de todo modo a gente consegue perceber que de fato aqueles que seguiam Jesus adotaram esse chamado, né, de cristão. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele estava diante do rei Agripa, o Agripa perguntou, Paulo, você acha que com tão pouco tempo você vai conseguir fazer com que eu seja cristão? E Paulo falou, olha, aí Paulo em outras palavras falou isso, né? O meu desejo sim, que seja em pouco tempo ou em muito tempo, que não só o Senhor Agripa, mas todos que me ouvem se tornem como eu sou.
Ou seja, o que Paulo quer dizer? Que ele era cristão, né? Porque o Agripa usou esse termo. Quer dizer que você quer me fazer cristão em tão pouco tempo? Paulo, sim, o meu desejo é que você se torne como eu. Então Paulo se denominava cristão também, ou seja, seguidor, adepto da fé cristã, adepto dos caminhos de Cristo. Então, independentemente de ter sido inicialmente algo pejorativo ou não, eu nem sei nem por que seria pejorativo, mas repito, há quem defenda essa visão, o fato é que eles realmente assumiram essa posição. Somos cristãos, somos adeptos de Cristo, seguimos a Cristo. Então, essa designação cristão, de ser chamado de cristão, obviamente vale até hoje, porque aqueles que seguem a Jesus são cristãos, então, são adeptos do Senhor. Agora eu pergunto, será que quem segue o cristianismo é cristão? Aí é que está o ponto. É o que eu falei no início do estudo, né? Muitas pessoas pertencem ao cristianismo, ou seja, frequentam templos de pedra, denominações, seja igreja católica, pentecostal, né? Sei lá, tradicional, igreja anglicana, igreja, não importa, esses rótulos, né? No meu modo de ver, amado, é tudo a mesma coisa, tá? Então as pessoas frequentam esses rótulos e elas estão então no tal cristianismo. E elas pensam que são cristãs por isso. Mas será que seguir o cristianismo, que é uma religião, que é algo humano, tá? Religião é coisa humana, gente. Entende? Será que seguir uma religião, então, ainda que ela tenha essa alcunha de ser cristã, cristianismo, será que isso torna uma pessoa cristã? Olha, abençoados, eu diria que não, tá? Eu quero, antes de falarmos do que é ser cristão, eu quero falar de alguns pontos do que não é ser cristão. Então, o primeiro ponto é esse. Ser cristão, queridos, por mais que pareça lógico até, mas não é pertencer a esse chamado cristianismo. Mais uma vez eu digo, seja qual for o segmento. Porque cristianismo é religião, como eu acabei de falar, e religião ela tem origem humana. As religiões elas têm essa intenção, né, de tentarem alcançar o divino, só que por meio de raciocínios humanos. E o cristianismo não deixa de ser, então, uma religião nesse sentido. Porque o cristianismo, abençoados, ele fez uma das principais coisas ruins que o cristianismo trouxe para a fé, foi a institucionalização do evangelho, da fé. Né? Então, eles institucionalizaram a crença em Jesus. Então, hoje as pessoas pensam que para elas serem cristãs, elas precisam frequentar um templo, com uma placa denominacional, com CNPJ, sabe? Seguirem ordenanças, cumprirem mandamentos, viverem se submetendo a proibições religiosas, o famoso pode ou não pode, né? Isso aqui pode, isso aqui é pecado, isso aqui pode, isso aqui não pode. As pessoas vão se submetendo a esse tipo de movimento, né? E elas acham que isso as torna cristãs. Eu frequento aqui a igreja X, né? Então eu sou cristão. Né? Existe até o conceito absurdo de cristão não praticante. Não tem esse conceito? Vocês podem notar, abençoados, as estatísticas colocam o cristianismo como a maior religião, né? O maior número de adeptos é do cristianismo. Por que isso acontece também? Um dos motivos é esse, que muitas pessoas se dizem cristãs, mas são cristãs não praticantes, ou católicos não praticantes, evangélicos não praticantes. É um conceito que não faz nenhum sentido, né? Porque o cristão, necessariamente, ele pratica a fé cristã, né? E repito, a fé cristã não está no cristianismo. Isso, mais uma vez eu vou dizer, parece lógico. Cristianismo, então cristão, está tudo ligado. Não está. Frequentar templos, cumprir ordenanças, sacrifícios, obras da lei disfarçadas de obras da graça, sabe, todo esse movimento religioso, isso não é ser cristão. Sabe, não é seguir um conjunto de dogmas, sejam dogmas católicos ou evangélicos, protestantes, como você queira chamar. Então, número 1, ser cristão não é pertencer ao cristianismo, é ao contrário disso. O segundo exemplo, que eu acabei até de citar também, ser cristão não é frequentar templos. Nós falamos muito disso aqui, abençoados, por quê? Porque Jesus veio, amados, para acabar com esse conceito. As pessoas têm essa ideia de que Jesus veio institucionalizar uma religião, veio criar uma religião nova. Negativo. Jesus, veja, ele foi judeu, nasceu dentro da religião judaica. E ele cumpriu a lei,
Ou seja, pelo menos o que nós chamamos aqui de o espírito da lei, entre aspas, né? Ou seja, o que precisava realmente ser cumprido, né? Então Jesus veio para cumprir e ele disse, não vai passar um tio, nem um jota, nem nada da lei. Tudo será cumprido, porque ele veio para isso. Porque a graça, amados, só poderia ser liberada, obviamente, com a satisfação da lei. Então Jesus veio para cumprir a lei e, por fim, ele derramou o sangue de Cordeiro de Deus. E ali ele pôs fim à lei, né? Por isso que o fim da lei é Cristo, né? Então o Senhor não veio instituir uma religião. Entende? Uma nova. Eu vou criar uma religião nova para substituir o judaísmo. Não, pelo contrário. Entende? Então Jesus veio justamente para acabar com essa visão de templo. É o que eu sempre digo aqui. Irmão Cristiano, você é contra reuniões? Eu não vejo sentido algum em ser contra. Para mim não faz sentido nenhum isso. Qual é o problema se você quer se reunir? Só que você pode se reunir em qualquer lugar. Porque você não está limitado a um espaço geográfico específico. Vocês estão entendendo o ponto? Você pode se reunir numa praça pública. Irmão Cristiano, eu quero falar da graça com alguém, eu vou chamar uns amigos aqui, vamos sentar ali na praça no meu bairro, eu quero falar da graça com eles. Ótimo. Você pode se reunir, por exemplo, na sua casa, na sua garagem. Você pode se reunir no seu condomínio. Todo condomínio tem um espaço, né, reservado ali para os usuários, para os moradores. Você pode utilizar, enfim, em qualquer lugar. Por quê? Porque o que Jesus disse? Observe bem o que Jesus disse. Onde estiverem, olha só, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Onde estiverem. Então você vê que quando Jesus fala isso, ele tira essa limitação. Ele não veio estipular que os seguidores deles, ou seja, os verdadeiros cristãos, né, fossem frequentadores de um espaço geográfico específico, como se Deus se manifestasse apenas ali, como se esse espaço fosse algo sagrado. O problema está justamente nisso aí. Porque, veja bem, não é essa a visão. As pessoas têm os seus templos aí das suas religiões como algo sagrado. A Santa Igreja Católica, vou lá frequentar a missa. O culto abençoado ali na igreja fulana, na igreja cicrana, né? E as pessoas vão ali quase que com uma adoração implícita, né? Não é nem uma adoração explícita, é uma coisa inconsciente, né? Mas existe uma adoração, ainda que inconsciente, a esses templos. Então as pessoas têm esse conceito que elas precisam necessariamente estar naquele espaço e que Deus se manifesta ali, né? E que elas têm que buscar a Deus ali. Vocês estão entendendo o conceito? Esse é um conceito do Antigo Pacto. No Antigo Pacto é que as pessoas oravam em direção ao templo. No caso, falando dos judeus, né? Os judeus eles faziam a adoração deles em direção ao templo, ou no próprio templo, né? Oferecendo ali os sacrifícios, frequentando ali o pátio, aquela coisa toda. Ou quando a pessoa estava distante, ela orava, né? Fazia aquela adoração de joelho, aquele movimento, né? Testa no chão, aquela coisa toda. Fazia voltado geograficamente para o templo. Então havia uma dependência daquele espaço específico, entende? Além de haver as sinagogas, né? Onde os judeus também se reuniam. Então você vê que esse conceito é do Antigo Pacto. Essa dependência de um espaço geográfico, supostamente sagrado, aquela coisa toda. Jesus veio para acabar com isso. Jesus, ele não veio instituir essa ou aquela igreja no sentido institucional. A igreja que ele veio constituir é o seu povo, os seus filhos. A igreja são as pessoas. Veja, amado, isso é muito claro na palavra. Então, veja, quando eu falo do cristianismo, quando eu falo dessa coisa de templo, observe bem, eu falo com todo respeito aos irmãos que frequentam esses espaços, porque eu também frequentei. Todos nós que estamos em graça frequentamos. Entende? Então, só que Deus muda a nossa visão, Deus nos revela a verdade, né? À medida que nós vamos crescendo no conhecimento, a verdade vai sendo revelada. É um processo. Quando eu comecei a falar da graça, pouco mais de 20 anos atrás, obviamente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então o Senhor foi permitindo que esse conhecimento fosse crescendo. Por meio de muito trabalho, muito esforço, muito estudo, o Espírito Santo então foi abrindo o nosso entendimento. Então a nossa visão vai mudando, obviamente, para melhor, né? Vai mudando porque vai crescendo o conhecimento. Então, eu falo com todo respeito, eu não estou aqui para atacar, né? De repente tem algum irmão assistindo aí
que ainda frequenta algum templo, ou é católico, ou é batista, ou é universal, não importa o segmento, né? E o irmão está aqui assistindo, está começando a crescer em graça. Veja, amado, eu não estou falando isso aqui para te atacar, eu não quero debochar de você, nada disso, eu quero que você conheça a verdade. Jesus não veio, vou repetir, ele não veio instituir a fé no sentido templário, né, de institucionalizar e colocar a fé entre quatro paredes. Jesus não tinha essa visão, queridos, muito pelo contrário. Então, hoje em dia, nós batemos muito nessa tecla porque nós queremos andar na fé genuína. E a fé genuína não está presa entre quatro paredes denominacionais. Vocês estão entendendo? Então eu digo, eu não sou contra a reunião. Você quer se reunir? Faça no modelo bíblico. O modelo bíblico é o seguinte, as pessoas se reuniam nas casas uns dos outros. Eu acredito até que essa é uma forma muito mais eficaz de se levar a palavra. Porque qualquer casa pode ser um ponto ali, né, de conhecimento, um ponto de pregação do evangelho. Qualquer residência ou qualquer espaço pode ser. Você não pode, você não deve, e eu diria até que não pode estar, né, conectado a sistemas institucionalizados. Jesus não veio para isso. Observe só o Senhor falando aqui em João, livro histórico de João, capítulo 4, versículos do 20 ao 24. Aqui é a mulher samaritana, né? Nós sabemos que os judeus e os samaritanos, apesar de terem a mesma origem, eles não se davam bem, né? E havia então essa disputa ali entre eles e tudo mais. E aí o Senhor Jesus se encontrou com uma mulher samaritana. E aí ela falou assim para Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só, a visão dos judeus era essa. Eles estavam atrelados ao local, Jerusalém, mais especificamente o templo. É claro que a adoração era feita em qualquer lugar de Jerusalém, mas é aquilo que eu disse, se fosse fora do templo, seria feita em direção ao templo. Então o templo de Jerusalém era o foco. Então havia uma dependência geográfica, vocês estão entendendo? Então os samaritanos faziam a sua adoração no monte e os judeus diziam, não, é em Jerusalém, e mais precisamente ainda no templo. Aí Jesus falou, 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora, olha só o que ele está dizendo, em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Opa! O que Jesus está dizendo aqui, amados? Raciocinem comigo. Ele está retirando a fé, a adoração, de uma dependência geográfica. Ele está retirando a fé, a adoração a Deus, ou do monte, ou de Jerusalém, ou do próprio templo. Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Não vai ser em um lugar específico, mulher. Entenda isso. Você está preocupada se tem que ser aqui no Monte Gerizim ou se tem que ser em Jerusalém? Não. A adoração ao Pai não vai ter mais a ver com espaços geográficos. Ou seja, Jesus estava retirando a dependência geográfica da adoração. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso, obviamente, porque ele era a salvação. E ele havia nascido como judeu, conforme a promessa havia sido feita, né? 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, olha o que ele falou, né? Porque ele estava ali justamente cumprindo a lei para estabelecer a graça, né? Em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Meu irmão, olha que revelação está aqui. O Senhor Jesus aqui, ele estava colocando em oposição a adoração verdadeira, que seria em espírito e em verdade, em oposição à adoração que dependia da religião, tanto dos samaritanos quanto dos judeus, né? Uma adoração dependente de um espaço geográfico, dependente até, no caso dos judeus, de um templo. Jesus está dizendo, não, Deus procura, Deus deseja ser adorado em espírito e em verdade, não num espaço geográfico específico. Por quê? Aí você soma isso, né, com o que eu acabei de falar agora há pouco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos,
onde estiverem. Então não tem dependência de templo nenhum. 24. Deus é espírito. Meus amados, vejam bem, se Deus é espírito, então não há uma dependência de um espaço geográfico. O espírito não está preso em 4 paredes. Ele não fica só num lugar, ele é espírito. Percebe o conceito que Jesus está passando aqui? Deus é espírito. Ele não está envolvido em espaços geográficos. Ele está em todos os lugares. Deus é onipresente, ele é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebeu? Não há limitações no espírito. Por isso que ele falou, onde estiverem 2 ou 3. Por quê? Porque não há limitação de espaço, de local. Não existe mais isso. Ah, tenho que ir naquele endereço específico, buscar a Deus. Vou adorá-lo ali, naquela placa denominacional. Ou vou na Santa Igreja Católica, como os católicos dizem. Tudo bem, você tem a sua fé, segue a sua fé. Enquanto o evangelho não é revelado, ok, a pessoa está ali naquela cegueira espiritual. Mas a partir do momento que o evangelho é revelado, ela tem que entender isso aqui. Jesus não veio para que o templo de Jerusalém fosse destruído, para que outros templos fossem criados. Ele não veio para isso, queridos. Percebe? Atos 7, versículos 48 e 49. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Olha que coisa tremenda, que revelação, hein? Como diz o profeta, 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Olha só. Percebeu que coisa tremenda aqui? Agora veja o apóstolo Paulo falando disso também. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo é tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita, vou repetir, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Gente, isso aqui é muito sério. Ele não habita. Então, se você vai a um templo de pedra buscar a Deus, não é lá que você vai encontrá-lo. Percebeu? A palavra aqui é muito clara. Não habita. Pegou, né? Jesus veio justamente para que o templo de Jerusalém fosse destruído. Jesus profetizou a destruição do templo. Você encontra lá em Mateus 24. Jesus dizendo, olha, vocês estão vendo essas construções? Jesus estava se referindo ao templo, às construções do templo de Jerusalém. Vocês estão vendo? Não ficará pedra sobre pedra dessas construções. Então Jesus veio acabar com essa limitação. Então, meus amados irmãos, ser cristão não é ser frequentador de templo. Ainda que você seja bem intencionado, ainda que você goste, é muito legal ir ali, tem todo aquele conceito social, eu entendo isso. Tá? Muitas das vezes a pessoa nem está feliz na chamada igreja que ela frequenta, mas ela vai porque ela tem amizade, tem aquela coisa social, poxa, eu não vou me afastar aqui dos meus amigos. Tudo isso eu entendo. Mas, amados, nós não estamos aqui para agradar a homens. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse, se eu ainda agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Entende? Então, se Deus está te revelando a graça, Ele está te retirando das 4 paredes denominacionais. Percebe? Porque Jesus não veio instituir religião alguma, muito menos Ele mandou construir templo. Jesus não tem nada a ver com isso. Percebe? Então, nós estamos vendo nesse início aqui do estudo o que não é ser cristão. Então, não é ser do cristianismo. Não é frequentar templos de pedra. Não é isso. É o contrário disso. Terceiro exemplo. Ser cristão não é deixar de usufruir as coisas normais da vida. Né? As pessoas pensam que ser cristão é deixar... eu vou deixar de estar com um amigo meu, porque eu sou cristão e ele não. Veja bem, amado, isso não faz sentido. Você tem que estar com o seu amigo. Sendo cristão e ele não sendo cristão verdadeiro, e ele não sendo, é aí que você tem que estar com ele. É evidente que se ele tem uma conduta mundana, carnal, obviamente você não vai imitá-lo neste sentido.
Mas você tem que estar junto, até para influenciar. Então você não tem que deixar de frequentar lugares. Ali as pessoas não são crentes, eu não vou. Tem gente que é assim, tá? Minha família me chamou para o aniversário ali do fulano. Mas lá eles vão ouvir música do mundo, entre aspas. Lá eles bebem cerveja. Lá eles... eu não vou. Qual o sentido disso, mano? Sabe, você deixar de ir numa festa, você deixar de... Eu não vou na praia, não, porque ir à praia é coisa do mundo, a praia é mundana. Vocês entendem essas coisas religiosas? Isso são proibições, imposições sem sentido algum. Você que é adulto, você sabe o que deve ser praticado e o que não deve. A palavra diz que os adultos têm as suas faculdades mentais exercitadas para discernirem tanto o bem como o mal. Então, quem tem a sua faculdade mental exercitada pela palavra, ele não precisa de proibições. Pode, não pode, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, não faz. Não, o cristão verdadeiro, o adulto na palavra, ele tem consciência de tudo. Ele é guiado pelo Espírito, não por mandamentos, não por proibições. Então, ser cristão não é viver em proibições religiosas, pelo contrário. Né? Ser cristão é ter uma consciência do que se deve viver e do que não se deve viver. Uma consciência revelada pela palavra. Né? Entende? Outra coisa, ser cristão não é ser um amante de bens materiais. Gente, nós temos falado isso aqui já há um bom tempo. As pessoas do cristianismo, em especial aquele segmento da teologia da prosperidade, que é nefasto, é maldito, é imundo, é um dos piores conceitos, né? É uma das heresias de todas que existem, uma das piores. Essa coisa de ter essa visão materialista, né? Eu vou para a igreja para alcançar uma vitória, né? Uma conquista, eu quero abrir o meu negócio, eu quero... Veja, não é errado você desejar evoluir na vida, crescer, angariar bens materiais. Isso não é necessariamente errado. Errado é você viver dependendo disso e, principalmente, você colocar a sua fé em função disso. A sua vida com Deus em função de você buscar algo material. Gente, isso é mais do que absurdo. Mas nós vemos isto sendo apregoado em muitas denominações. Eu não vou dizer todas, tá? Nem todas as denominações do cristianismo têm esse pensamento, mas muitas têm, e até aquelas mais tradicionais estão começando a aderir também. Por quê? Porque esse tipo de pensamento materialista, ele atrai público. Perceberam? E como as igrejas tradicionais vêm perdendo, então, adeptos, elas começam a abrir as portas a esse tipo de raciocínio. Ter uma visão mais materialista, líderes mais voltados para o motivacionismo. Eles não falam de Jesus assim, até a página 2. Né? Eles falam só para dizer que falam. Mas, no fundo, eles são motivacionistas. Então, as pessoas vão para as chamadas igrejas atrás de motivação e buscar bens materiais e ser um abençoado no sentido material. Mas vocês entendem o quanto isso é abominável? Isso não é ser cristão, queridos. Ser cristão é o contrário disso tudo que vimos até agora. Ser cristão é ter uma postura cristã. Como eu falei no início, a palavra cristão significa adepto de Cristo ou seguidor de Cristo. Ou seja, você segue o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Então você tem uma postura de Cristo. Você imita a Cristo. Você segue o que Cristo ensinou. Então, na palavra do Senhor, nós encontramos duas referências para a nossa vida. A primeira, obviamente, é Jesus de Nazaré. Mas, irmão cristiano, Jesus de Nazaré, ele estava debaixo da lei. A palavra diz que eu não tenho que conhecer Jesus segundo a carne. Eu sei disso, abençoados, obviamente. Mas quando eu digo que Jesus é um exemplo para nós, ainda que ele fosse judeu, ainda que ele estivesse debaixo da lei e que cumprisse, né, as ordenanças da lei, né, como eu falei agora há pouco, dentro do que tinha que ser realmente cumprido, né, Jesus ele não veio para cumprir os mandamentos de homens, que no meio da lei havia muitos deles. Né? Jesus veio para cumprir o que tinha que ser cumprido de fato. E Jesus tinha uma postura maravilhosa, porque ele era um judeu, cumpria os mandamentos da lei, ao mesmo tempo ele não era um religioso. Ele não estava preocupado em agradar os religiosos da época dele lá, os escribas, fariseus, entende? Saduceus. Jesus não tinha preocupação em agradar aquele pessoal. Então, nesse sentido, Jesus é uma referência. Jesus de Nazaré é uma referência de amor, de compreensão,
de fé. Então, amado, veja bem, a palavra diz que nós temos que reter o que é bom, né? O apóstolo Paulo falou, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, se você examinar a vida de Jesus de Nazaré, obviamente você não vai reter para a sua vida o que tem a ver com a lei. Porque Jesus ensina, sim, o cumprimento da lei em certos aspectos, porque ele estava debaixo da lei, ele lidava com pessoas que estavam debaixo da lei também, os seus conterrâneos. Então, muitos dos ensinos de Jesus tinham essa especificidade, né? De falar de elementos da lei ali é uma coisa específica para aquele momento, para aquele povo. Só que você tem que aprender a reter o que é bom e ter Jesus de Nazaré, sim, como uma referência do que eu acabei de falar. Amor, fé, percebe? Fidelidade aos caminhos de Deus. Vocês estão percebendo, né? E Jesus não era um religioso, não naquele sentido tradicional da religião dos judeus naquela época. Tá? Então a primeira referência é Jesus de Nazaré e, claro, a segunda referência é o apóstolo Paulo. Por quê? Primeiro porque o apóstolo Paulo recebeu do Senhor a revelação da graça, que é a palavra para o pacto eterno. O evangelho da graça é o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Jesus, já ressuscitado, revelou ao apóstolo Paulo esse evangelho. E Paulo, então, seguia a Jesus ressuscitado. Percebeu? A referência de Paulo era o que ele recebeu de Jesus ressuscitado. Então, uma vez que você imita o apóstolo Paulo, irmão Cristiano, o que significa isso? É adoração a Paulo? É colocar Paulo num pedestal? É adorar uma imagem de Paulo? Não, nada disso. Pelo amor de Deus. Imitar a Paulo é andar na doutrina que Paulo ensinava, que por sua vez era a doutrina de Jesus ressuscitado. Porque a graça, gente, não foi uma invenção de Paulo, não. Tá? Jesus de Nazaré até profetizou sobre o ministério de Paulo. É muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre isso. Jesus de Nazaré, amados, para quem não sabe, ele profetizou sobre o ministério de Paulo quando ele se referiu ao Espírito da Verdade. É muito interessante esse estudo. Se você não assistiu, vai estar na descrição do vídeo, na gravação no YouTube. Tá? Então, o apóstolo Paulo recebeu essa revelação especial de Jesus ressuscitado e Paulo, então, imitava Jesus neste sentido, não o nazareno. Tá? Não o nazareno, no sentido da lei. Entende? O nazareno ele é uma referência nesses aspectos que nós podemos reter para nós, como eu falei agora há pouco. Só que Paulo seguia Jesus ressuscitado, ou seja, a doutrina que Jesus ressuscitado o ensinou, o transmitiu. Então, quando você imita Paulo, ou seja, quando você caminha nessa doutrina da graça, consequentemente você está imitando a Cristo, ressuscitado. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, olha o que Paulo está dizendo, como eu sou de Cristo. Pegou, né? Por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia a grandeza da doutrina que ele pregava. Ele sabia que era a revelação da graça. E ali na igreja dos Coríntios havia muitos líderes. Então havia aquele grupo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sigo fulano, cicrano, entendeu? E Paulo falou assim, olha, não, gente, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Entende? Não sigam outras doutrinas que não sejam a graça. Em outras palavras, é isso, né? Então, imitar Paulo é isso. Ter Paulo como referência não é uma adoração a ele como homem. Entende? É você compreender que ele recebeu um evangelho específico e que esse evangelho é eterno, o evangelho da graça. Então, ser cristão é isso, é seguir um evangelho genuíno. Não é ser religioso. Entende? Então, nós vimos até agora o que não é ser cristão, né? Vamos ver agora o que é, então. Eu vou dar 3 exemplos de condutas, né, que eu considero assim, as principais, pelo menos, né, em relação a ser cristão. A primeira, obviamente, e todas as outras condutas são frutos dessa primeira, é o amor. Não pode ser diferente, porque o amor é a raiz, entende? O amor é a raiz, e a partir dele vêm todas as outras condutas cristãs. Então o cristão, ele ama o próximo, inclusive, abençoados, eu vou falar uma coisa muito séria agora e dura. O cristão, ele tem que amar também os seus inimigos. É fácil? Porque a carne não aceita isso. A carne quer vingança, entende? A carne quer o mal, a carne deseja o mal.
Então, se você deixar a carne te influenciar, você não vai conseguir amar. Porque amar quem está ao seu lado é fácil. Amar quem você gosta é fácil. Amar a minha esposa, por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo, que minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Entende? Não só porque eu amo que é minha esposa, não. É porque ela é uma pessoa maravilhosa. Fala com ela, minha esposa tem um coração puro, uma pessoa de coração bom. Eu louvo a Deus pela vida dela. Então é muito fácil amar pessoas assim. Entende? Agora, e amar o inimigo? Complicado, né? Você desejar o bem para o inimigo. Percebe que ser cristão não é fácil? Gálatas 5,14. Toda a lei se cumpre num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por que o apóstolo Paulo falou isso aqui? Porque havia, lá na igreja dos Gálatas, aquela influência, né, que nós já estudamos muito aqui, dos judaizantes. Aquelas pessoas que queriam que as igrejas vivessem em função da lei de Moisés, cumprindo mandamentos e ordenanças da lei. Então, esse tipo de pensamento estava também ali na igreja dos Gálatas. Eles estavam muito preocupados em guardar mandamentos da lei, obras da lei, porque alguém havia entrado ali com esse raciocínio. E Paulo chamou a atenção deles, né? A carta dele, inclusive, foi para isso. Para chamar a atenção deles para isso. Olha, vocês estão voltando para a lei? Eu estou admirado, eu acho que eu trabalhei em vão para vocês. Paulo fala isso, puxa a orelha deles. Porque vocês foram chamados na graça, agora estão regredindo para outro evangelho, que não é outro. São alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meu irmão, entenda uma coisa. Quem prega fora da graça está pervertendo o evangelho. Entende? Então, seguir o cristianismo, que é uma perversão do evangelho, é algo terrível. Não é ser cristão isso aí. E os Gálatas estavam nisso. Foram chamados na graça, ouviram a graça, glória a Deus. Aí veio o pessoal do sistema religioso na época, os judaizantes. Não, tem que cumprir a lei. Percebe? Aí Paulo falou para eles, e aí, vocês estão voltando agora para outro evangelho que nem é evangelho, é? E aí Paulo resumiu, vocês estão preocupados em guardar a lei? Entenda uma coisa, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, este é o mandamento que o cristão tem que seguir. E deste mandamento vem todas as outras direções, como eu falei. Todos os caminhos que temos que andar como cristãos genuínos vêm do amor. Tudo está enraizado no amor e sai do amor. Entende? Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. 44. Mas eu lhes digo, olha o que Jesus está dizendo, ele está substituindo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Percebeu? Jesus substituiu aquele raciocínio, odeie os seus inimigos. Não, ame-os. É muito difícil, amados. É muito difícil. Mas se você se propõe a ser um verdadeiro cristão, você tem que viver isso. É simples assim. Ninguém disse que ser cristão seria fácil. Eu frequento aqui o templo, boto minha gravatinha, boto minha roupinha, vou ali bater uma palma, tocar uma guitarra, ou ouço ali o pastor trazer uma pregação motivacional e tá tudo certo, faço a minha oraçãozinha, meu jejum, sou cristão. Negativo. Percebeu, né? Segundo exemplo que eu trago, e que, como eu disse, toda a conduta cristã vem do amor. Esse ponto não é diferente. O cristão, ele não condena ninguém, mas ele julga com um juízo reto. Olha só. Irmão cristiano, existe uma proibição para nós julgarmos? Não, não existe. As pessoas têm esse raciocínio que o julgamento é proibido pela palavra. Não, não é. O que é proibido pela palavra é o julgamento feito de maneira errada, com critérios errados, sem um juízo reto. Onde, irmão cristiano, eu encontro, então, um juízo reto para que eu possa julgar? Na palavra. A palavra é o juízo reto. Percebe? Então, nós, como cristãos, temos sim o chamado de julgar. Porque, veja, amado, julgar é uma coisa, condenar é outra. O que é julgar neste caso? É você
analisar situações e, como cristão, você ou opinar ou você até agir diretamente para consertar uma situação que está errada. Percebe? Então, julgar é isso, é fazer uma análise. Então, muitas das vezes, Deus vai te colocar numa situação para você ser um julgador neste sentido. Ou seja, você vai analisar uma situação e dentro da palavra você vai dar um conselho ou vai até agir para que aquela situação se mude. Vocês estão percebendo? Então, veja bem, o cristão verdadeiro ele não condena ninguém. Ele deixa isso nas mãos de Deus. Entende? O cristão verdadeiro ele julga quando ele percebe no coração dele que ele foi colocado ali para julgar uma situação, ele vai usar o juízo da palavra, a direção da palavra. Percebe? E antes de tudo, inclusive, o verdadeiro cristão, ele vai limpar as traves dos seus olhos. Não é o que Jesus falou? Olha só, Mateus 7, 1 e 5. Tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados. As pessoas pegam esse versículo aqui e entendem ele fora do contexto, que seria uma proibição ao julgamento. Não. Nós, como cristãos, temos que arbitrar, sim, quando for conveniente, obviamente. Você está numa situação na sua família, por exemplo. Você precisa entrar com um conselho. Você vai entrar com um conselho dentro da palavra. Você vai julgar uma situação. Percebe? Mas julgar com um reto juízo. Desde que, olha só o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, a trave, né, em algumas versões. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Percebeu o ponto? Nós temos um chamado a tirar os ciscos dos olhos dos nossos irmãos. Desde que antes tiremos as traves dos nossos olhos, as vigas, como está nessa versão aqui, nova versão internacional, né? Percebe o que Jesus está ensinando? Nós temos que nos posicionar no mundo. Entende? Temos que julgar situações como cristãos verdadeiros. Mas primeiro temos que nos julgar a nós mesmos. Examinarmos a nós mesmos. E tirarmos toda a trave, né, ou viga dos nossos olhos para que possamos tirar o cisco do olho do irmão. Mas nós temos esse chamado. Porque se você vê o seu irmão com um cisco no olho, você tem que ajudá-lo, tem que tirar o cisco. Isso é julgamento, ou seja, uma análise da situação. E aí você vai julgar com um reto juízo. Mas antes você vai julgar a si próprio. O verdadeiro cristão age assim. Ele não condena, mas ele vai trazer uma palavra da parte de Deus para qualquer que seja a situação onde Deus o coloque para julgar. Percebeu o ponto? Ser cristão é isso. É ser uma referência. Entende? As pessoas olham para você como cristão, não é crente, entre aspas, entende? Não é crente, não é frequentador de templo, não é católico, é cristão. Ela vai olhar para você e vai ter você como referência. Olha, eu posso contar com o juízo daquele camarada ali, porque ele é uma pessoa de Deus, ele fala de Deus. Ele nunca me condenou, ele nunca disse que eu vou para o inferno, entre aspas, que Deus vai pesar a mão, que eu tenho que aceitar Jesus, que eu sou pecador. Ele nunca fez isso. O cristão é assim. Ele julga com reto juízo. Tremendo, né? E claro, um terceiro exemplo que eu trago hoje, que todo cristão tem que ter isso na sua conduta e que também, claro, como eu disse, é fruto do amor, é fazer o bem. Deus, eu vou repetir, Deus, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todos, ele não veio instituir religião nenhuma, ele não veio mandar ninguém construir templo nenhum, colocar placas CNPJ em lugar nenhum. Perceba isso. Ele veio acabar com tudo isso, pelo contrário. E ele veio para que o seu evangelho transformasse a mente dos filhos dele, de modo que eles pudessem amar, que eles pudessem julgar o mundo, esse é o nosso chamado, com reto juízo, julgando-nos a nós mesmos primeiro, e fazermos o bem. É isso que o mundo espera do verdadeiro cristão. 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, olha aí, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem. Ou seja, estejam sempre aptos a fazer o bem. Estejam sempre preparados a fazer o bem. Porque a sociedade humana precisa que o bem seja praticado. Porque o mal, meu irmão, o mal já tem aí à vontade. O mal já tem à vontade no mundo.
Então o mundo precisa do bem que o verdadeiro cristão tem para oferecer. Romanos 12, 17 até o 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha o que eu falei agora há pouco, que o cristão verdadeiro é referência. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O que depender de nós, temos que fazer isso, né? 19. Amados, nunca procurem vingar-se. A vingança é uma maneira de você querer roubar uma atribuição de Deus. Porque a vingança pertence a Deus. Então é roubar um atributo de Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, olha só, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui, essa frase tem um sentido assim, você vai fazer até com que ele se envergonhe. O rosto dele vai ficar vermelho de vergonha, como brasa, né? Esse é o sentido aqui. Por quê? Porque ele é seu inimigo, ele te odeia, ele te ataca, mas você mata a fome dele. Você dá de comer, você dá de beber, né? Você está fazendo um benefício para alguém que se considera seu inimigo. Ele vai se sentir envergonhado até com isso. Olha que coisa tremenda, né? 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Percebeu o que é ser cristão? É isso aí. É simples e é difícil ao mesmo tempo. Entende? É simples porque ser cristão não é ser religioso. Né? A religião que enche a nossa vida de dogmas, mandamentos, diretrizes, proibições e tudo mais. Então ser cristão neste sentido é fácil. Por outro lado é muito difícil. Porque você tem que amar quem está próximo de você, inclusive se for inimigo. Não é fácil não, meu irmão. Entende? Mas é isso. Ser cristão é amar, é julgar com reto juízo, porque o mundo precisa do nosso julgamento, sim. Entende? E é fazer o bem. Sempre que houver oportunidade, sempre que Deus abrir uma porta para você fazer o bem, faça o bem, porque esse é o papel do verdadeiro cristão. Deus então nos deu esse chamado de sermos cristãos, adeptos de Cristo, seguidores do que Cristo ensinou. Deus não levantou os seus filhos para que eles sejam frequentadores de templos, obedientes a mandamentos de homens, seguidores de dogmas, praticantes de cerimonialismos. Deus não criou seus filhos para isso. Isso é um engano religioso. Entende? Não é fácil ser cristão verdadeiro, como eu falei, porque você amar até quem te odeia, você fazer um bem para quem é seu inimigo, é algo muito difícil, a carne não aceita isso. Então, amado, veja bem, é uma luta grande, você se manter, né, dentro da sociedade como uma pessoa que tem um bom juízo, uma pessoa que é bem vista, que tem um bom testemunho, isso é uma luta diária. Então não é fácil ser cristão de verdade, mas é possível, desde que você não seja um religioso. Entende? Ser cristão é isso, é ter Jesus Cristo sendo formado em nós. Entende? É um processo, né? Desde que você conhece o Evangelho, como nós conhecemos pela misericórdia de Deus, o Evangelho da graça, esse processo de Cristo sendo formado em nós foi iniciado. E enquanto estivermos aqui nesta vida crescendo em graça, cada vez mais Cristo vai sendo formado em nós. Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo as dores de parto por sua causa. Por quê? Porque eles já haviam, entre aspas, nascido, né? Paulo já havia dado à luz no sentido da doutrina, né, para os Gálatas. Então Paulo já os havia trazido à vida metaforicamente, né? Só que Paulo está dizendo o seguinte: eu estou tendo que fazer vocês nascerem de novo. Eu estou sofrendo as dores de parto de novo porque vocês estão regredindo para a lei. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Percebem que viver religiosamente em obras da lei é você negar a formação de Cristo em você? É o que Paulo está dizendo aqui, porque os Gálatas estavam andando para trás. Os Gálatas estavam se envolvendo com a religião judaica. Isso não é ter Cristo sendo formado em você. Então, assim como se envolver com a religião judaica, é a mesma coisa se envolver com a religião católica ou com o cristianismo de maneira geral.
E mais uma vez eu falo isso com todo respeito, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade para você, meu irmão. Cristo ser formado em nós é todo esse processo de libertação da religião. É o primeiro ponto. O primeiro passo para Cristo ser formado em nós é abolir a religião. Porque, como nós vimos no início, Jesus veio para acabar com isso, com religião. Percebe? E aí sim Cristo começa a ser formado em nós pelo verdadeiro evangelho. É um processo. Encerro então com Filipenses 2,15. Você se lembra que eu falei agora há pouco que nós temos um papel importante na sociedade? Que nós temos sim que julgar o mundo? É o nosso papel. Não é condenar, é julgar, é trazer um reto juízo. Esse reto juízo nós encontramos no evangelho. E isso é ser luz para o mundo. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Mas, Cristiano França, tornar-se quer dizer que eles não eram? Não, Paulo está falando, gente, em relação à sociedade. A igreja já era pura e santa para Deus. A igreja já era irrepreensível para Deus. Mas aqui Paulo está falando em relação à sociedade que cerca a igreja. Para que vocês, como igreja, venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. É a geração do mundo aí. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu acho essa palavra linda, principalmente nessa nova versão internacional. Nós somos estrelas no universo, ou seja, somos pontos de luz. Quando você está aqui à noite, por exemplo, principalmente se você está num lugar que não tem muita poluição, etc., né? um local de campo, etc., você olha para o alto, você vê várias estrelas, você vê a luz. É o que nós somos. Pontos de luz no mundo, referências. As estrelas, elas não eram referências. Hoje em dia, com a tecnologia, nem tanto, né? Mas antigamente elas eram muita referência de caminhos, né? Caminhos marítimos, etc. As pessoas tinham as estrelas como referência. É isso. A luz do que o mundo precisa, a referência, somos nós, cristãos, não pertencentes a cristianismo algum ou qualquer que seja a religião. Cristãos, ou seja, livres do sistema religioso, tendo Cristo sendo formado em nós pelo Evangelho e trazendo o amor, trazendo o juízo perfeito para o mundo e as boas obras, a prática do bem. Isso é ser verdadeiramente cristão. E eu louvo a Deus que o Senhor tem nos ensinado isso a cada dia, e a cada dia nós vamos melhorando, né? Crescendo como pessoas, crescendo como cristãos de verdade. Louvado seja Deus por isso.